Deus sempre chega primeiro. Quer um exemplo disso? Por que Deus permite que Tiago fosse morto, mas livra Pedro da morte? Às vezes nós temos esse questionamento, já me perguntaram isso, por que Deus livra A, mas deixa B morrer? Por que muitas das vezes centenas de pessoas morrem por nada e as outras são livres? Por que Deus às vezes parece que protege uma pessoa, mas a outra não? Por que às vezes a enfermidade chega para um, mas não chega para o outro? Ou até mesmo a enfermidade chega para um e para outro, mas Deus livra apenas um e deixa o outro morrer? Aí nós temos que ter a mesma ideia, o mesmo pensamento que se encontra a palavra de Deus. Você pensa que Tiago foi morto por Herodes? Mas não foi. Foi Deus que recolheu Tiago. Sabe por quê? Porque quando Jesus foi morto lá na cruz, a Bíblia nos garante, nos relata, o texto fala que depois Jesus desceu ao inferno e tomou, não roubou, tomou a chave da morte. Então outrora Deus tinha o domínio da vida, e após Jesus ter tomado a chave da morte, Deus tem o controle da vida e da morte. Então simplesmente Deus apenas recolheu Tiago. Por quê? Porque o propósito de Tiago já havia se encerrado, mas de Pedro não. Pedro foi lançado na prisão para morrer e Deus ainda vai e livra Pedro da morte. Mas Deus permite que Tiago perecesse. A ideia que nós temos que ter no nosso coração é que propósito. Tiago, naquele momento, já havia se encerrado os propósitos na vida deles. Deus já tinha feito o que queria fazer com Tiago, mas Pedro ainda não. Por isso que algumas pessoas morrem antes do tempo por ter terminado o propósito. Teve uma pessoa que morreu recente, que eu conheço, de 12 ou 13 anos, não me lembro a memória. E muitos indagaram a Deus a mesma situação, dizendo: Senhor, é tão nova, mas por que morreu? Propósito. O propósito já havia se encerrado. Porque lembrando que Deus sabe o seu passado, conhece o seu presente e conhece o seu futuro. Deus sabe até o último dia da sua vida. Quando o propósito se encerra, Deus simplesmente ele recolhe a sua vida. Quando você tem um propósito grande, um propósito longo aqui nessa terra, pode vir o que vier. Pode vir até bala em cima de você, que Deus vai fazer o quê? Vai te livrar, porque ainda há propósito. Então, tenha na sua mente e no seu coração que Deus sempre chega primeiro.